Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre, nos fazendo crescer no conhecimento e na graça maravilhosa. Amados, hoje, terça-feira, vamos dar continuidade ao nosso estudo da lição desta semana. Estamos estudando sobre o livro de Hebreus, sobre o filho herdeiro aqui do capítulo 1 de Hebreus. Ontem, por exemplo, nós meditamos, na última pergunta de ontem, vimos o versículo 5, né, quando o pai diz para o filho, tu és meu filho, né, eu hoje te gerei. Então, dentro desse contexto, nós vamos partir aqui para a pergunta número 5, a quinta pergunta da lição, que nos traz o seguinte questionamento: o filho pode ser filho outra vez? Ou o texto aqui está se referindo a formas de geração, ou tempos de geração? Por que 3 vezes? Agora vamos meditar no versículo 5 e 6. Vamos ler o versículo 5 de novo, e vamos juntá-lo com o versículo 6, porque está dentro da mesma oração para a gente compreender melhor. Por que esse texto fala de geração 3 vezes? Olha que coisa interessante. Veja que nesse texto aqui acima, nós colocamos aqui o numeral 1, 2 e 3. Isso não está no texto original. Por isso que nós acrescentamos aí entre chaves, apenas para que, num olhar rápido, eu identifique no texto essas 3 fases. E logo abaixo a gente colocou aí grifo nosso. Nós grifamos com essa numeração. Esses números 1, 2, 3 entre chaves, entre colchetes, né, não estão no texto original. Só repetindo isso. Foi um acréscimo nosso só para facilitar a nossa explicação. Vamos lá, vamos ler o texto. Vamos ler o texto normal sem citar essa numeração. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho? E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Vamos lá, então, tem muitas informações aqui nesses 2 versículos bíblicos, né? Mostrando claramente quem é Deus, mostrando claramente quem é Jesus Cristo, né? Jamais Jesus Cristo é apresentado no livro de Hebreus como um Deus, né? Mas um filho que Deus gerou, né? Aqui está incansavelmente sendo dito isso, e o livro de Hebreus inteiro vai continuar dizendo isso. Nem de longe, no livro de Hebreus, vai apresentar Jesus Cristo como um Deus. Muito pelo contrário. Então, olha aqui como é simples de entender. O versículo 5 diz bem claro. Ora, porventura eu cheguei a dizer para algum anjo, tu és meu filho, hoje te gerei? A resposta é não. Eu só disse, tu és meu filho e hoje te gerei para o meu filho, né? Para o filho unigênito, para o filho primogênito. Ele não disse isso para nenhum anjo. Veja, quão é impressionante a compreensão do autor de Hebreus relacionado à pessoa do filho.
Então, quando ele fala que é a primeira vez, ó, tu és meu filho, eu hoje te gerei, a palavra tônica dessa frase aqui é gerar. O verbo aqui, toda a frase é gerar. Quando ele diz assim, a qual dos anjos eu disse eu te gerei? Alguns teólogos que eu chamo de curiólogos, filosóficos, completamente cegos, ele diz que esse termo gerar, submisso ao texto lá literal de Salmo 2, versículo 7, se refere a gerar no espírito. Por exemplo, quando Samuel ungiu Davi, naquele momento Deus estava gerando em Davi um rei, uma nova criatura, por exemplo. É nesse contexto aqui, esse contexto é completamente diferente. O termo gerar aqui é diferente porque ele diz bem claro, a qual dos anjos eu disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ora, a pergunta é clara. Será que os anjos não têm o Espírito de Deus? Que Deus colocou o Espírito neles? Ora, se a própria Bíblia chama os anjos de espíritos ministradores, seres cheios do Espírito Santo de Deus? Então não é nesse sentido. O texto de Hebreus precisa ser olhado, o termo gerar, no sentido mesmo de dar à luz, de fazer alguém nascer, nesse sentido. Não tem outro aqui, porque ele envolve os anjos. Se eu disser que é no sentido espiritual de Deus colocar o Espírito nele, e fazer com o Espírito de Deus na mente de Davi, fez dele um rei, um grande guerreiro, um homem batalhador, um vencedor, aí é diferente. Não cabe aqui nesse contexto. Porque os anjos são muito superiores e eles estão cheios do Espírito de Deus. Então é noutro contexto aqui, olha, veja que é muito claro. Tu és meu filho, eu hoje te gerei, no sentido de gerar, comparando, por exemplo, a uma mulher que gera um menino no seu ventre. Essa é a primeira vez, ó. Aí ele vai dizer a segunda vez. Ora, essa primeira vez trata-se de quando? Quando é? A que tempo se refere? Tu és meu filho, hoje te gerei. Ora, se é a primeira vez. Quando ele fala assim, e outra vez o quê? Gerar de novo. E outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho? Quando foi que o Senhor disse pela segunda vez a um anjo? Outra vez, o anjo, vou dizer pela segunda vez, anjo, eu vou dizer a você é meu filho, eu te gerei. Ele só disse pela segunda vez a alguém que é o seu filho, de verdade. E quando foi a segunda vez que Jesus Cristo foi gerado? Que o filho foi gerado? Como Jesus Cristo, o filho de Maria, essa foi a segunda vez. Aí ele vai dizer, e outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, eita, aqui é mais claro ainda, ele diz, todos os anjos o adorem. Veja só, meus irmãos, quando é que Deus introduz o Filho, Jesus Cristo, no mundo? Quando é que ele introduz? Pelo nascimento de Maria, que ali era filho do homem, ou quando ele se torna o primogênito? Quando é que Cristo se torna o primogênito? Quando é? Quando ele se torna o primogênito de Deus. A Bíblia diz bem claro que é quando da ressurreição de Cristo. Quando ele traz Cristo da morte. Quando ele introduz Cristo novamente no mundo. Então, ali a Bíblia diz que Cristo é o primogênito dos mortos. Então, Cristo se torna primogênito quando ele ressuscita. Então, nós temos aqui claramente as três fases. Tu és meu filho, hoje te gerei. Falando de algo pretérito, como por exemplo, o livro de Provérbios capítulo 8, quando ali a sabedoria diz bem clara, antes de haver outeiros, montes, tudo, eu nasci, antes da terra ser criada, antes de estender os céus, antes de espraiar o mar, então antes de tudo isso, eu nasci, eu estava ali contigo quando o Senhor criava as coisas, a sabedoria falando de Deus, eu estava ali lhe auxiliando, e eu era as tuas delícias, enquanto tu criava o mundo, eu brincava diante de ti. É o que está escrito. Provérbios capítulo 8, do versículo 22 até o 30, está lá escrito com detalhes, e na versão antiga, uma versão de 1619, falha a memória, né? Uma das versões católicas, que dá origem a uma das versões eruditas que eu gosto muito, chamada Bíblia de Jerusalém, muito boa essa Bíblia, essa versão, né?
Então, essa versão diz bem claro assim, olha, eu fui dada à luz, eu fui gerada, eu nasci. São 3 expressões impressionantes, uma referência clara, vinda de uma tradução mais precisa e fiel ao hebraico, né? Fui gerada, nasci. Aí alguém fala assim, não, rapaz, ali não é o filho, não. Ali, quando estava lá no princípio de tudo, não era o filho, não. Ali era a sabedoria. A sabedoria no sentido abstrato. Eu digo, certamente você não leu 1 Coríntios 1:24, que diz bem claro que Cristo é a sabedoria de Deus e o poder de Deus. Uma referência clara àquela sabedoria, né? Muito clara ao nascimento. Ora, se a sabedoria nasceu na mente de Deus um tempo, então, se é abstrato, Deus não é onisciente. Teve uma época em que ele não era sábio. Então, não se aplica aí também. Portanto, nós temos aqui assim uma vasta argumentação bíblica, de forma simples e direta, mostrando as 3 fases. A fase do Filho Divino, que se esvazia da sua divindade, fazendo o maior sacrifício, aí está a grande beleza do sacrifício de Cristo, do que o da cruz do Calvário, para como ser humano, cumprindo lá que Deus enviou o seu Filho unigênito. Unigênito é uma palavra único gerado de Deus, diferente de primogênito, o primeiro ser humano dentre os homens, né? Tirado entre os homens, o primeiro primogênito. Unigênito é o único gerado de Deus, né? A palavra monogenes no grego, né? Trata-se o único da sua espécie, o único gerado daquela forma. Pois bem, então aqui nós temos claramente a beleza do texto de Hebreus, né? Tu és meu filho, eu te gerei, outra vez gerei. Está falando as 3 fases impressionantes de Cristo. O antes, o durante aqui na terra no seu ministério e o pós-ressurreição. Esse livro de Hebreus traz uma informação belíssima aqui, né? E é tanto que esse último aqui, ó, e outra vez, ao introduzir o Filho do Mundo, trata-se da ressurreição, porque no momento em que Cristo ressuscita, ele ascende aos céus, quando chega nos céus para sentar à direita de Deus, foi elevado aos céus, diante dos olhos dos apóstolos, capítulo 1 de Atos, desapareceu nas nuvens, né, foi em direção aos céus, e chegando à direita de Deus, sentou, e é nesse momento que o Senhor diz assim, os anjos adorem, a palavra adorar aqui é proskinel, no sentido de presta reverência, porque ele é superior a vocês. E por que Deus tem que mandar os anjos reverenciar, se ajoelhar diante de Cristo, reconhecendo que ele é Senhor sobre eles? Por que o Senhor tem que mandar isso? Por que Deus tem que mandar os anjos fazer isso? Olha que pergunta interessante. Porque quem chega no céu agora não é um filho divino, não é um ser que foi gerado de Deus, que era muito superior em estatura e em glória acima dos anjos, mas agora chega nos céus um ser humano, num corpo incorruptível. Alguém em estatura, em aparência, inferior àquele outro anterior, aquele estado anterior que ele estava. E é por isso que ele dá essa ordem, porque eu imagino que se eu sou um anjo, estou no céu, a última vez que eu vi o Filho Divino no céu, era alguém, por exemplo assim bem baixo, alguém de 10 metros de altura, cheio de glória. E agora eu recebo no céu alguém de 1,70 m, 1,80 m no céu, né? Ainda resplandecendo a glória de Deus, mas diferente, no outro corpo. Ora, certamente eu ficaria aguardando de Deus as novas instruções, porque é diferente do anterior, pelo menos à vista. E aí o texto escreve isso aqui para a gente, para que nós, seres humanos, entendemos esta fase, esse momento, o que está acontecendo ali. Continuando, amados, vamos agora para a 6ª pergunta, que nos traz aqui o seguinte questionamento. Jesus é Filho e Senhor sobre os anjos. Qual o ministério, então, dos anjos? Veja só agora que ele começa no versículo 5, falando dos anjos, fazendo a comparação de natureza entre Jesus e os anjos, né? Olha só, em Jesus não, entre o Filho. Jesus é o ser humano que nasce de Maria. Quando ele fala de filho, ele pode estar se referindo a uma condição pretérita, presente e futuro, né? A palavra filho, porque filho pode ser filho de Deus, filho do homem, filho divino, filho humano. Filho é um termo muito abrangente. Portanto, o que diz aqui então? Jesus é Filho e Senhor sobre os anjos. Qual o ministério então dos anjos para a gente compreender? O verso 7 do livro de Hebreus, capítulo 1, diz assim: Ora,
Quanto aos anjos, diz, quem diz? Deus o Pai, a Bíblia, a palavra de Deus. Quanto aos anjos, diz, quem de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Então veja, claramente aqui, que com o filho, ele diz, eu te gerei, mas dos anjos, o que é que o Senhor faz com ele? O que Deus o Pai faz com os anjos? Se ele quiser, ele faz deles ventos. Que ventos? Como é que a gente vai entender ventos? A gente vai aplicar vento no sentido simbólico, que simboliza tempestade, guerra, conflito, né? Caos, estado de caos? Não. Ventos aqui está mais aplicado, como ele fala aqui, ministros, labareda de fogo e espírito. Fogo é uma tipologia do espírito e vento é uma tipologia de espírito. Por isso que os anjos são espíritos ministradores, como diz o próprio livro de Hebreus. Pois bem, o que é que Cristo diz para Nicodemos? Nicodemos, aqueles que são guiados pelo Espírito são como o vento, ou seja, homens e mulheres espirituais são comparados ao vento. Essas pessoas não querem saber de onde vem ou para onde vai. Simplesmente ele cumpre o que Deus manda fazer. Exemplo, Filipe estava a caminho de Damasco. Eu acho que de Jericó para Damasco, não falha a memória, o texto, eu não lembro o texto agora. E então o Espírito de Deus, Filipe estava indo fazer uma missão. Eu acho que ele estava indo para Damasco, era de Damasco para Jericó, eu não sei. Eu acho que era entre as duas cidades. O Espírito de Deus arrebatou Filipe e o teletransportou para uma... É isso que dá a entender o texto, né? Se a minha versão me levar a uma compreensão errada, é porque eu estou trazendo de uma linguagem do português. Então ele leva lá para próximo a Jerusalém, um servo chamado eunuco, né, que ali a palavra eunuco mal traduzida, que a palavra ali quer dizer servo, um adorador, um eunuco não podia adorar no templo, e ele estava adorando no templo. Então ele vinha saindo do templo, na região ali, saindo de Jerusalém, eu acredito que estava muito próximo a Jerusalém, na região da Judéia, mas muito próximo, porque ele acabou de sair, e Filipe encontra ele numa carruagem, e ali ele está lendo o profeta Isaías, a história a gente já sabe, Filipe explica para ele e acaba batizando ele no final, e diante daquilo, Filipe desaparece diante dos olhos dele. Da mesma forma como Filipe chegou, o Senhor teletransportou, quem sabe de volta para a missão que ele estava indo lá, né? Olha que coisa linda. Então, Filipe, um homem espiritual, era como o vento. Ele já não fazia mais a sua própria vontade, ele fazia o que Deus queria que ele fizesse. Então, assim é um dos grandes, da mesma forma acontece com Paulo, com os apóstolos que estavam querendo ir estavam de frente para Mísia, pensando em ir para Bitínia, o texto, mas o Espírito de Jesus os não permitiu, eles não foram para lá, proibiu, porque são guiados pelo vento, como o vento. O homem que é guiado por Deus, ele não faz sua própria vontade. Assim como Cristo, cheio do Espírito Santo de Deus, eu não faço a minha própria vontade, eu não falo as minhas próprias palavras, é tudo meu Pai que faz. Né? Assim é o homem que é guiado pelo Espírito Santo. Ele não faz a sua própria vontade. E quando o texto me diz aqui que esses anjos são como ventos, os anjos não querem saber de onde vem ou para onde vai. Eles entregaram suas vidas nas mãos de Deus, ele não quer nem saber a sua origem e nem quer saber o seu fim. A sua vida e o seu deleite é fazer a vontade de Deus. Por isso que eles são como ventos. Como disse Cristo a Nicodemos, Nicodemos, os que são guiados pelo Espírito são como vento. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Não são como os religiosos, você e o Sinédrio, que ficam programando onde vocês vão estar no próximo, fazendo sua própria vontade. Se Deus disser não, vocês vão lá e fazem, porque querem fazer sua própria vontade. É diferente. Os anjos aqui são como ventos. E os seus ministros, né? Os ministros de Deus, esses anjos, também são como labaredas de fogo. E aí nós temos uma aplicação espiritual profunda, né? Muito profunda. Se os discípulos, seres humanos, pecadores como eu e você, sobre a cabeça deles pousou uma lâmina, uma chama de fogo, eles ficaram parecendo uma lamparina, ou uma vela, né, com aquela lingueta de fogo sobre a cabeça, né? Se os seres humanos pecadores
tem uma língua de fogo, imagina ser uma labareda de fogo. Não é uma laminazinha de fogo, não. É uma labareda. É um fogo muito grande, muito alto. O Senhor está dizendo que esses anjos são cheios do Espírito Santo. Nós temos algumas menções na Bíblia, por exemplo, aquela menção, né, do anjo que estava com a espada de fogo desembainhada, tanto no texto do Éden, quando Adão foi expulso, colocou uma espada, um querubim, acho que é um querubim, com a espada de fogo ali para impedir a entrada de Adão ao seu antigo lar edênico, e aí também, por exemplo, naquele momento do falso profeta, do profeta Balaão, né, que se desconverteu, né, se tornando um falso profeta. Então, ali Balaão, ali, na sua jumentinha, né, que ele queria passar, viu um anjo com espada de fogo desembainhada, e ali, se ele passasse ali, ele morreria. E a jumentinha salva a vida de Balaão. Pois bem, então, são esses versos. Existem outros versos ali, onde a gente vê ali, Elias mandando descer fogo do céu. De onde partiu esse fogo? Ora, quem queimou aquele capitão e aqueles 50, o segundo capitão e o segundo 50? Quem fez aquilo? Vamos perguntar a João no Apocalipse, que se encontra com um anjo e quer se ajoelhar e adorar aquele anjo. O anjo fala assim: João, eu sou teu conservo e dos teus irmãos. Eu estou aqui para servir a Deus como vocês servem. E se Deus me mandar, eu faço o que vocês mandam. Quando Elias mandou assim, desce fogo do céu e queima, não tenho dúvida que Deus aprovou a fala de Elias. Deus tinha dado autoridade aos anjos para obedecer o que Elias mandasse fazer. E ali desce fogo do céu e queima. São labaredas de fogo. E aquele fogo que quando Elias ora, desce o fogo do céu e lambe tudo ali, o sacrifício, o boi que ele tinha matado, a lenha, as pedras e a água, lambe tudo ali. De onde vem? Esses anjos ministradores que estão cheios da glória de Deus e que Deus, obviamente, usa como instrumento para resplandecer a sua glória diante dos homens. Que maravilha! Então veja a diferença entre o Filho, no versículo 5 e 6, para os anjos, né? Olha só, a missão dos anjos e a missão de Cristo.